Good evening. Então, o nosso assunto de hoje aqui é sobre alguns elementos, né? Eu vou estar passando para vocês alguns elementos essenciais aí para que vocês possam estar fazendo uma expressing opinion de uma forma efetiva e de uma forma adequada, tudo bem? Então, esses elementos aqui são coisas que eles devem estar presentes nas suas falas, nos seus textos escritos, certo? Toda vez que você estiver dando o seu point of view sobre algo, o seu ponto de vista, a sua opinião, expressando a sua opinião sobre determinado assunto, tudo bem? Então, na verdade, o conteúdo do texto em si, né, o conteúdo, né, o que você vai escrever, a defesa do seu ponto de vista, da sua opinião, ele vai mais do seu conhecimento que você já tem até agora, de tudo que nós já aprendemos, porque você vai ter que fazer um andamento ali do texto, né? Esses elementos que eu vou estar mostrando para vocês aqui são elementos que vão ajudar, né, a estar deixando mais claro como é a sua opinião sobre aquele assunto. Se é algo que vem do seu conhecimento, né, porque você está falando algo que você conhece, que você tem informação sobre, é algo que você acha que é daquela forma. Então, são elementos essenciais para você estar expressando a sua opinião em inglês, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui? O primeiro é o I believe, tá? É claro que vocês também podem colocar I believe that, que nem eu usei no I think that aqui embaixo, que a gente vai ver depois. Mas vocês também podem usar o that, né? Lembrando que o that ele vai fazer aquele sentido de que, comparando com a nossa língua. Então, I believe that. I believe significa eu acredito. Então, eu acredito que. Então, para você estar usando o I believe that na hora que você está fazendo um expressing opinion, é algo que você tem uma informação sobre o assunto que você está dando a sua opinião, você tem uma certa informação, certo? Porém, é algo que você não tem recursos suficientes para defender, é uma coisa que você acredita que seja daquela forma, tudo bem? Então aí você deixa bem claro na sua fala, né, no seu parágrafo, né, na parte que você vai começar a escrever, a falar sobre isso. I believe that, eu acredito que esse assunto funciona assim, assim e que é assim. Aí você vai começar a desenvolver a sua opinião. Mas aí você vai apontar com esses elementos qual é o nível de informação que você tem sobre aquilo. Certo? Estou entendendo? Então, I believe that, eu acredito que. Aí eu quero ir no próximo tópico aqui, né, no segundo, que nós temos o I think that, né, vocês podem usar o I think that, e vocês também podem usar o I don't think that. Isso aqui é mais para quando, teoricamente, é mais para quando você está presencialmente com alguém ou num grupo de pessoas discutindo a opinião sobre determinado assunto. Porque a pessoa diz algo sobre o assunto X que vocês estão discutindo, né? Ele vai dar a opinião dele. Aí nisso você pode discordar dessa opinião. E para discordar dessa opinião, você vai falar o I don't think that. Eu não acho que é assim, eu não penso que é assim. Eu não penso que é dessa forma, eu não acho que é dessa forma, que funciona assim. Aí você vai usar um outro, né, para um desses aqui que a gente vai ver ainda todos, mas você vai emendar com um desses para começar a dar a sua visão, o seu ponto de vista, tudo bem? Bom, aí o I think, agora sim, o I think ou I think that já seria o que você pode tanto usar oralmente, acho que é, né, mais um recurso de falar oralmente, mas vocês também podem usar na parte escrita. Você está dizendo ali que é algo que você acha. Olha, eu acho que é desta forma. I think that. E coloca lá, e desenvolve, né, com os conhecimentos de vocês da língua, o texto, né, ou a fala, né, de vocês, o speech, né, o discurso.
Tudo bem? Estão entendendo até aí? Vamos lá no próximo. Temos aqui I imagine that e I suppose that. Né? O that, lembrando que eu estou falando porque é um costume que eu tenho. Isso teoricamente seria muito português, né? No inglês, mas eles acabam usando também bastante o that. Tá? Então, o que é o I imagine that, I suppose that? Você está dizendo que, no primeiro, eu imagino que seja assim. Então é algo que você também talvez não tenha tanta informação, tanto conhecimento. Você sabe alguma coisa ou outra e você está dizendo, ó, I imagine that, eu imagino que seja assim, assim, assim. Ou I suppose that, né? Que seria eu suponho, uma suposição que você está fazendo. Você não tem certeza também. Então I suppose that, né? Então eu suponho que é assim. Eu suponho que seja desta forma. Tudo bem? Tudo certo? Vamos para o próximo, gente. Temos aqui in my opinion e in my view. Isso aqui, para você estar usando o in my opinion e o in my view, você fez um estudo anteriormente para isso. Ou você tem um conhecimento grande, você tem uma experiência nesse assunto. Você sabe o que dizer. Então aí você vai estar falando, ó, in my opinion, funciona assim. Na minha opinião, né, in my opinion, in English, né, in my opinion, em português, na minha opinião, é assim. Ou in my view, né, na minha visão, na forma que eu penso, né, é uma forma mais informal, o in my view, tá? Ele faz a mesma função do in my opinion, mas é um pouco mais informal. Então, se você estiver num discurso, né, por exemplo, ou falando em um grupo de pessoas, oralmente, depende da situação, você tem que tomar cuidado com o in my view. Mas, ele também faz essa função de estar mostrando que você tem um recurso, você tem uma informação para estar dizendo o que você vai falar agora sobre aquele assunto. Então, está vindo de você, é um conhecimento que você tem. In my opinion ou in my view, diferente dos que nós vimos anteriormente, né? Perceberam que os anteriores, eles são mais, né, achômetro, né? Uma coisa que você tem um conhecimento básico, talvez, ou sabe algumas coisas, mas não tem uma opinião formada totalmente, não tem tanto recurso para dizer que é exatamente daquela forma. Ok? Continuando, pessoal. Temos aqui in other words e in the other hand, ok? Novamente, in other words e in the other hand. O que isso quer dizer, pessoal? In other words, ó, falando de outra forma, né, com outras palavras, ou pensando de uma outra forma, é a mesma coisa que faz o in the other hand, eles são bem parecidos. Então, o in the other hand seria, olha, por outro lado, então é quando você está, isso aqui é mais, são recursos para o meio do seu parágrafo ou da sua defesa de opinião. Você começa falando algo que você acredita, que você tem uma opinião formada sobre aquilo, aí você dá um ponto X, estou entendendo ou não? Você dá um ponto X, você fala tal coisa, né? Aí depois você pode entrar, se for o caso, se for necessário, com o in other words, ou com o in the other hand, que você está dizendo, ó, é isso, 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 certo? Eu acho que é assim, assim, assim. Mas, in other words, mas também pensando de outra forma, ou com outras palavras, tem uma outra forma também, tem uma outra visão. Aí você tem que ver qual que é. Aí você vai estar dizendo para a pessoa que vai ler, ou que está ouvindo você, que ela pode pensar por esses dois lados. A mesma coisa o in the other hand. O in the other hand ele já fala, do outro lado, né, traduzindo ao pé da letra, né, do outro lado da mão, mas não é assim, né, que a gente fala. Mas, né, pensando de uma outra forma, vendo com uma outra forma, né, tendo uma outra opinião, estão entendendo? Então você vai estar mostrando que tem um outro lado naquele assunto também. Não é só o que você começou a dizer. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Continuando, vamos lá. Temos aqui from my point of view, né? From my point of view, que seria do meu ponto de vista, né? Ele é um pouquinho parecido com o in my opinion e o in my view, tá? Ele é bem parecido com eles. Mas o from my point of view
Na minha opinião, ele é até um pouco mais do que in my opinion e do que o in my view, que é mais informal que nós vimos, né? Por quê, pessoal? Porque você vai estar colocando, olha, do meu ponto de vista, então você tem uma opinião muito bem formada sobre aquele assunto que está sendo debatido, sobre o que você vai dar a sua opinião. Estão entendendo? Sim ou não? Então vocês têm uma opinião bem formada, vocês estudaram, né? Vocês têm experiência da vida, talvez, sobre aquele assunto para estar dizendo mais sobre ele. Para estar dizendo que você tem uma opinião formada, que você acha que é daquela forma, né? Que você ou talvez tenha certeza que é daquela forma. Yes? Aí, temos aqui também, it seems to me that. It seems to me that. Ele está dizendo, ó, o it seems, ele faz o sentido de parecer. Então, o it, ele estaria se referindo ao assunto que você vai estar dando opinião. Então, você está dizendo assim, ó, olha, it seems to me that, olha, parece, pra mim, parece que é desta forma. Pra mim, isso daí parece que funciona assim. Estão entendendo, pessoal? Parece que é assim, parece que é dessa forma. Por isso que você está usando it seems to me that. É uma forma que você pensa que funciona daquela maneira. Que é daquela maneira. Sim ou não, pessoal? Sim. Ok? Os três últimos, né? Esse aqui eu dividi em dois. Estamos terminando. Então, ó. From where I stand e from my perspective. From where I stand, from my perspective. Isso aqui é mais fácil de entender, né? From my perspective.